Olá, estamos começando mais um programa Justiça e Trabalho. Toda semana a gente traz aqui as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar esse programa mais acessível, eu vou me apresentar. Meu nome é Andreina Patrício, sou jornalista, repórter e apresentadora. Sou negra, olhos e cabelos pretos, estou usando uma blusa rosa. O nosso cenário é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN inaugura novas salas de espera climatizadas em varas do trabalho do interior. Escola Judicial abre oficialmente ano letivo com aula magna sobre justiça restaurativa. Tribunal doa van para o Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Simone Jalil. Ela vai falar sobre as mudanças na NR01, a norma regulamentadora que agora prevê também riscos de adoecimento mental. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte reinaugurou as salas de espera das varas de trabalho de Ceará-Mirim, Macau e Açu. Elas foram climatizadas e receberam nova sinalização. A mudança parece simples, mas faz uma diferença grande para quem precisa aguardar por uma audiência. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entregou nos dias 9 e 10 de fevereiro novas salas de espera climatizadas em Ceará-Mirim, Macau e Açu. Antes, advogados, reclamantes e reclamados enfrentavam o calorão do lado de fora. Agora o cenário é outro. Salas com ar-condicionado, nova sinalização, comunicação visual moderna e até Wi-Fi liberado. Em Ceará-Mirim e Macau, além da climatização, o tribunal também quer melhorar os espaços da OAB com mesas redondas e ambientes que incentivem a conversa e a conciliação. A lógica é simples. Num ambiente digno, o entendimento acontece com mais facilidade. O TRT-RN abriu oficialmente o ano letivo da Escola Judicial, a EJUD 21. A aula magna teve como tema Justiça Restaurativa e reuniu magistrados, servidores e o público externo no auditório do Tribunal Pleno. A iniciativa marca o início das atividades de capacitação da EJUD em 2026. A proposta é fortalecer a formação continuada e qualificar a atuação do tribunal no dia a dia. Nós pedimos aos servidores que compareçam a todos os cursos, pedimos aos magistrados que se aperfeiçoem dia a dia, em busca de prestar o melhor serviço a quem nos paga, que é a sociedade, e prestar um bom serviço ao nosso jurisdicionado, que é o nosso cliente maior, e aos advogados e advogadas também. Esse é nosso fito, esse é nosso objetivo, e a escola é preponderante nesse desiderato. Para quem vive a rotina do TRT-RN, a capacitação faz diferença na prática. Fabiano, servidor do tribunal há mais de 15 anos, sempre participa das palestras e seminários na escola judicial. Fez questão de estar na aula magna. Ele destaca como a EJUD tem contribuído para o aperfeiçoamento profissional. Eu venho observando nos últimos anos um crescimento, um incremento educacional por parte da EJUD. Ela vem cada vez mais se aperfeiçoando, trazendo novos paradigmas para os servidores enriquecerem o conhecimento. A aula magna marca mais do que a abertura do ano letivo da Escola Judicial. É também um momento de alinhamento e mostra como a qualificação contínua reflete diretamente na entrega da Justiça do Trabalho à sociedade. Em 2026, a EJUD pretende estabelecer uma formação cada vez mais atual e conectada com os desafios do judiciário. O planejamento é focar na atividade fim do tribunal, com cursos voltados para a capacitação de servidores e magistrados, estritamente em assuntos ligados à nossa atividade fim, que é a atividade judicante. E também continuar com os cursos obrigatórios, que são pleiteados pela ENAMAT, e tocar aí a escola de forma que ela se torne uma escola aberta e voltado para as ciências humanas. A aula magna foi ministrada pelo desembargador do trabalho do TRT da 1ª Região e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Alexandre Teixeira Bastos Cunha. O tema central foi a justiça restaurativa, que propõe uma forma diferente de lidar com os conflitos. A justiça restaurativa, ela é
uma novidade recente para a Justiça do Trabalho, porque foi albergada, foi incluída a Justiça do Trabalho dentro da política do Conselho Nacional de Justiça em 2025. A lógica da justiça restaurativa é trabalhar de uma maneira mais profunda, é entender de que maneira as violências existem, de que maneira as violências vão se consolidando para tentar atuar na própria causa da violência e com isso haver uma conscientização para que aquele ato não se repita e ao mesmo tempo você com isso encontrar uma justa reparação para a vítima. A programação da EJUDE segue ao longo de todo o ano, com atividades destinadas a magistrados, servidores e também ao público externo. A capacitação de servidores e magistrados sempre é muito importante, porque isso dá uma certa tranquilidade para os julgamentos, as performances, o perfil do servidor e temas assim voltados estritamente para o direito do trabalho, que passa por uma transformação muito substancial, né? No mundo, inclusive no Brasil. O TRT doou uma van para o Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos. O veículo, com capacidade para 16 pessoas, vai ajudar atletas com deficiência a ultrapassar os limites regionais e sociais. O que para um órgão público já não tinha mais uso, ganhou novo sentido ao se transformar em mobilidade, acesso e oportunidade. O Tribunal Regional do Trabalho fez a doação de uma van, que passa agora a fazer parte da rotina do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte. Trata-se de um veículo utilitário, uma van, que vai transportar os atletas paralímpicos de goalball para as competições interestaduais, competições dentro do próprio estado, e eles estão, obviamente, satisfeitos com a doação. O tribunal, por seu turno, nessa questão de cunho social, de permitir que a sociedade seja inclusiva, também está, obviamente, feliz com o gesto da instituição. A van estava no tribunal desde 2011, mas já não era utilizada pelos magistrados e servidores. Para o TRT, a iniciativa vai além da doação de um veículo. É uma forma de fazer com que bens públicos cheguem a quem realmente precisa, com responsabilidade social. Esse bem é um bem do tribunal, ele foi adquirido, é um bem de 2011, então é um bem que já tem 15 anos de vida. Esse bem ele foi colocado em estado que a gente chama de ociosidade, né? Que os bens eles têm algumas classificações. Então ele é um bem que a gente considera irrecuperável, mas o irrecuperável ele pode ser ou por ociosidade ou porque ele é antieconômico para o órgão, ou seja, não vale mais a pena a gente consertar o bem, principalmente quando ele envolve o custo dessa manutenção, desse reparo, ele excede a 50% do valor do bem. A solicitação foi feita pelo Instituto dos Cegos ainda em 2025 e atendida pelo tribunal. A chegada da van representa um avanço. O veículo vai ser usado principalmente no transporte de atletas com deficiência visual, que encontram no esporte autonomia e superação. Essa ideia ela surgiu mediante a dificuldade que nós temos de translados dos nossos atletas para os eventos, tanto eventos locais como eventos em outras cidades e até mesmo em outro estado. Então, graças a Deus, havia esse veículo, né? Não sabíamos, mas fomos agraciados, né, com essa grande surpresa dessa doação. Essa van tem capacidade para 16 pessoas, já contando com o motorista, e o veículo já tem o primeiro destino certo, viu? Os atletas do Instituto vão viajar em março para um campeonato regional na Paraíba. Olha, esta nova van ela já vai viajar para Campina Grande, participar de um Grand Prix em Campina Grande, na Paraíba. E o esporte goalball, ele é um esporte de 3 atletas contra 3. Eles defendem as bolas deitado na quadra, né? Eles ficam na horizontal e vão defendendo e usam as mãos e o corpo para defender e arremessar as bolas. A bola tem um guiso
para que ela possa identificar, né, onde ela se encontra. Ela tem um guiso. Então, dessa forma, nós, atletas, participamos do jogo sem nenhuma dificuldade. A conquista reforça a importância de parcerias entre instituições públicas e sociais. A Vandoada não é somente um veículo, representa inclusão e dignidade. Um carro desse é um valor muito alto para uma instituição adquirir, e é uma mão na roda realmente para que a gente possa dar continuidade a esse esporte, aumentando a autoestima de cada atleta, porque se você treina, você precisa participar de competição, não só treinar. O tribunal já está preparando editais de desfazimento de bens que devem beneficiar outras instituições ao longo de 2026. Nós estamos planejando agora, nós temos ainda uma quantidade de bens que não são mais utilizados pelo tribunal, os setores devolveram para o tribunal justamente por ociosidade, ou uma condição de anti-economicidade que não vale mais a pena para o tribunal consertar o bem. Mas nós vamos tentar se desfazer através de editais, porque quando eu faço um edital, eu oferto o bem a nível Brasil, porque o edital ele é público, ele sai para todo mundo. Então, para o outro órgão, é uma entidade que vem a receber, para ele, o que pode ser lixo para a gente, vamos dizer assim, é luxo para os outros. Vamos para o intervalo e na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Simone Jalil. Vamos falar sobre a mudança na NR01, a norma regulamentadora que a partir de maio passa a considerar o adoecimento mental como risco também no ambiente de trabalho. É já, não sai daí. Muito em breve, agora no mês de maio de 2026, a norma regulamentadora 01, mais conhecida como NR01, que fala sobre a gestão de risco nas empresas que têm, funcionários, empregados seletistas, ela vai passar a ter uma obrigatoriedade também em relação ao cuidado, à atenção psicossocial com os trabalhadores. Por isso a gente vai conversar essa semana com a juíza do trabalho Simone Jalil, que é juíza da primeira vara do trabalho aqui de Natal, sobre este assunto. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez, primeiro ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Doutora, essa mudança já foi anunciada há mais de um ano, então as empresas já tiveram aí um tempo para se preparar e agora essa regra vai passar a ser cobrada, né? O que as empresas precisam ficar atentas a partir de maio? As empresas, como você disse, elas precisam já estar preparadas em maio, né? Então, elas tiveram que atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. E o que isso significa? Além dos riscos com ruído, com calor, os riscos ergonômicos, os riscos biológicos, hoje elas têm que se preocupar com os riscos psicossociais. Ou seja, o risco de adoecimento mental decorrente do trabalho, cobrança de metas excessivas, jornadas exaustivas, constantes, permanentes. Isso são causas que podem levar a pessoa a adoecer mentalmente. E o Ministério do Trabalho, já em 2023, ele atualizou a sua lista de doenças do trabalho e colocou algumas doenças como burnout, como ansiedade, como depressão, como também doenças do trabalho. E quem é que diz que determinada empresa tem ali um risco de seus trabalhadores adoecerem mentalmente? Bom, no PGR a empresa tem que contratar profissionais, adequados. Então, é o engenheiro de segurança do trabalho e para os riscos psicossociais, são psicólogos, psiquiatras que sejam especializados nesse tipo de programa e que vão até a empresa para fazer esse gerenciamento de risco. E quando a gente fala do gerenciamento de risco, não é só apurar, existe a possibilidade disso acontecer, Esse profissional, ele vai ter que dizer quais as medidas que a empresa tem que adotar para minimizar, ou seja, tornar o mais baixo possível a possibilidade disso acontecer, ou seja, baixar o risco disso acontecer. Doutora, e que profissões a senhora vê que são mais vulneráveis para adoecimento mental? Bom, hoje, existem estudos demonstrando como a classe bancária ela está adoecida, mentalmente, Recentemente eu tive acesso a um relatório que o Sindicato dos Bancários
solicitou um estudo pela psicóloga, ele até divulgou isso. Tem relatórios de universidades falando sobre o adoecimento mental nos bancários. Mexem com grandes numerários, tem metas para cumprir. Então é importante que os bancos fiquem muito atentos ao que ele pode fazer para minimizar o risco desse trabalhador adoecer, né? Então, alguns elementos, eles são caracterizados, e o PGR, ele pede que analise isso, né? Possibilidade de haver assédio naquele ambiente de trabalho. O assédio, ele adoece, né? Tem estudos demonstrando, estudo publicado pela PUC de Brasília, demonstra o quanto ele aumenta o risco desse adoecimento, de suicídios, de pessoas começarem a beber, ou seja, né, ficarem com esse problema de alcoolismo na vida. Então, jornadas exaustivas, constantes, aquela pessoa pode adoecer mentalmente. Então, tem alguns elementos que podem gerar esse adoecimento mental. Doutora, e quais são as empresas que precisam fazer o seu PGR, seu Programa de Gerenciamento de Risco? Todas? A NR01, ela não diferencia. Ela diz que toda empresa que contrata empregados, né, empregados no regime seletista, ela tem que fazer o PGR. O que se admite hoje é que uma empresa, uma micro, pequena empresa, ela tem um PGR mais simplificado. As grandes empresas têm que ter um PGR mais ampliado, com todas as especificidades, mas todas têm que fazer o gerenciamento de risco, até porque a gente não consegue prever se aquele risco existe na empresa se não for feito uma análise do ambiente de trabalho, para ver se aquela empresa, porque às vezes pequenas empresas, elas têm um risco alto. E às vezes uma grande empresa nem tem um risco tão alto assim, dependendo da finalidade daquela empresa. Então, assim, o programa de gerenciamento de risco, ele é obrigatório para todas as empresas que tenham empregados. E qual a orientação, doutora, agora para as empresas e os empregados? A partir de maio, isso vai passar a ser cobrado e fiscalizado. Então, que recado final a senhora deixaria? Assim, não mudou muita coisa, porque manter o ambiente de trabalho seguro e saudável é obrigação de todas as empresas. Então, ela já tinha que se preocupar com esse ambiente de trabalho, inclusive o psicossocial. O que muda agora é que o Ministério do Trabalho, com essas especificidades, ele vai chegar lá a partir do dia, eu acho que 26 de maio, final de maio, e vai poder cobrar daquela empresa: cadê a análise do risco psicossocial aqui no seu PGR? Cadê o seu PGR já com a atualização da NR01? Então, o recado que eu deixo é: mantenha o seu ambiente de trabalho seguro e saudável sempre. Essa é a maior preocupação das empresas. Muito obrigada, doutora, pela sua entrevista. Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.